isso, né? A gente sabia que era um jogo difícil. O Cruzeiro faz uma campanha muito boa na Série B, é o líder, isolado praticamente. E eu tenho certeza assim, que no início do campeonato, quando a gente pegava a tabela, você olhava um Bahia e Cruzeiro lá em Minas, você não costuma contar com 3 pontos em jogos como esse, né? Mas que ainda assim deixou o torcedor do Bahia um tanto frustrado por algumas situações. Eu acho que por alguns desperdícios de oportunidade que o Bahia teve durante o jogo, e eu não estou nem falando somente de chances de gol, né? Mas principalmente por não ter conseguido aproveitar ali a chance que se abriu quando o Bahia passou a ter um jogador a mais ainda com 18 minutos do primeiro tempo, né? Foi uma frustração assim, grande, logo praticamente no lance seguinte, o Bahia sofreu o gol, assim, tinha acabado de ficar com um a mais. E que, além disso, também é um jogo que traz que acende alguns alertas em termos de classificação, de tabela. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas falando um pouquinho do primeiro tempo, foi um jogo assim, de muita marcação, né? O Bahia, eu acho até que o Bahia não foi superior ao Cruzeiro durante o primeiro tempo, mas é possível destacar assim, algumas qualidades defensivas do Bahia ali no primeiro tempo. Você vê que o Cruzeiro teve uma certa dificuldade de conseguir entrar na área do Bahia e insistiu muito de chutes de fora da área até, justamente por conta dessa dificuldade. E embora o Cruzeiro tenha tido muito mais posse de bola no primeiro tempo, tenha sido melhor do que o Bahia, na minha opinião, no primeiro tempo, eu acho que a gente pode dizer tranquilamente que as duas melhores chances criadas ali naquela primeira etapa foram do Bahia, as duas nos pés, aliás, não exatamente nos pés, né, porque uma foi de cabeça, mas as duas com a Raí Nascimento, que teve chances de conseguir abrir o placar para o Bahia, mas acabou não aproveitando, né? A primeira, um lance que ele sai ali cara a cara com o Rafael, e o Rafael já faz uma boa defesa ali no primeiro tempo, né? Foi a primeira boa intervenção dele. E a segunda, uma jogada ali da Avó Cruz, essa já foi mais pro final do primeiro tempo, da Avó Cruz, aí ele cabeceia meio fraco. Ainda assim, foi uma boa chance que exigiu, mais uma vez, a defesa de Rafael Cabral. Então, mais uma vez, o torcedor do Bahia sai assim com uma certa frustração de gols perdidos, embora você já destacou aí a boa participação de Rafael. O Cruzeiro chegou a ter algumas oportunidades, arriscou muito de fora da área. Eu diria assim que o Cruzeiro teve 2 chances de gol assim, de mais perigo, mas ainda assim chances que ficaram abaixo dessas 2 que eu citei de Raí, né? Uma primeira com o Edu ainda no início do jogo, que ele entra na área, bate meio que a queima-roupa, mas em cima de Danilo Fernandes. E depois também um chute colocado de Bruno Rodrigues, mas que a bola acaba saindo pela linha de fundo. Aquele chute que Danilo Fernandes só olha para a bola, né? Só teve tempo de olhar, e se ela tivesse o endereço correto ali, certamente teria sido gol do Cruzeiro. Mas, no geral, acho que o primeiro tempo, o torcedor do Bahia, não diria que ficou satisfeito, não acho que foi um bom primeiro tempo do Bahia, longe disso. Acho que tem muitos defeitos, dá para destacar algumas virtudes, mas que ainda assim havia, né, essa frustração dos gols perdidos por Raí. Não diria nem que foram chances assim, chutes de finalizações desastrosas de Raí Nascimento, não é isso. Teve uma boa participação do goleiro. O lance de cabeça, ele cabeceou meio mal realmente, mas enfim, foi ele que estava ali e acabaram ficando na conta de Raí essas 2 chances que o Bahia perdeu. No primeiro tempo acho que foi mais ou menos isso. O segundo já começou com um cenário parecido também, o Cruzeiro continuando arriscando ali de fora da área e tal, com uma certa dificuldade de conseguir penetrar na área do Bahia, e o jogo mudaria mais a partir dos 18 minutos. Um lance em que Copete havia entrado no intervalo, né? No lugar de Raí, no próprio Raí, que havia perdido as chances. E Copete até teve um mérito no lance, né? Porque ele dá um toquezinho que ele sairia de cara pro gol, e aí
Brock acabou sendo expulso, teve que fazer a falta. Um lance, tipo, não tinha muita escolha, né? Competir sair de cara pro gol. Eu até fiquei pensando depois, do jeito que Rafael Cabral tava, né? Eu não sei nem se aquela bola seria gol. Mas esse seria o primeiro lance, inclusive, né? De Copete teria a oportunidade de finalizar aqui no Bahia. Então, houve a falta, acho que é uma discussão claríssima. Não vi nenhum torcedor do Cruzeiro assim reclamando por conta da expulsão, embora, claro, que sempre tem aquela reclamação dentro de campo e tal, mas foi uma expulsão muito justa. E a partir dali, o torcedor do Bahia meio que acendeu assim uma pontinha de esperança. O Bahia não fazia uma boa partida em termos ofensivos. E diga aí. Ô Pedro, não, só para falar que uma pontinha de esperança, mas também um sinal de alerta, né? Porque o Bahia. E se você rolar no Twitter, vários torcedores, na hora que Eduardo foi expulso, ficaram, ih, rapaz, Bahia com a mais, misericórdia. É hoje. Inclusive, Fábio Domingues tweetou isso. Justamente. E foi assim, segundos depois, e o bicho Fernanda Varela também colocou isso no Twitter. Então, a galera já vacinada, que já sabe pro time que torce, já estava esperando a rebordosa, né? Mas conclua seu raciocínio. Inclusive, muita gente me perguntou, né, qual que era o aproveitamento do Bahia, assim, em jogos em que ele ficou com a mais, mas é um levantamento meio difícil de fazer, porque eu até tenho uma quantidade de expulsões por jogo, mas não dá para saber, assim, por exemplo, o momento em que o cara foi expulso, né, se o Bahia fez o gol logo em seguida, aí teria que ver com calma cada jogo aí. Peço até desculpa para quem me perguntou, não, nem respondi, porque é um trabalho meio complicado, assim, de fazer. E eu até dei uma olhada depois aqui na planilha, pegando essa informação que eu consigo levantar com mais facilidade, né? Que é olhar jogos em que o Bahia terminou com uma a mais. E até me surpreendi um pouquinho com o retrospecto recente, assim. Foram poucas derrotas. Acho que teve essa pro Cruzeiro hoje, que o Bahia terminou com a mais. Teve uma também, se eu não me engano, pro Inter no ano passado. Mas, no geral, aqui, vou até pegar aqui de novo, acho que foram nos últimos 40 e poucos jogos, assim, que o Bahia terminou o jogo com uma a mais. O Bahia só perdeu esses dois. 47 jogos, se não me engano, 40. Enfim, depois eu vejo aqui. Mas, enfim, são muitos jogos assim que o Bahia terminou com um a mais e ou venceu ou empatou. Então, mas aí, claro, tem jogos em que a expulsão já ocorre com o Bahia vencendo por 3-0. Então, todos esses jogos entram nessa conta, né? Por isso que eu não quis colocar no Twitter, porque tem esses poréns. Bom, enfim, acendeu aquela gotinha de esperança, apesar desse retrospecto, esse medo que a torcida do Bahia tem de ficar com um jogador a mais. Mas ela foi logo apagada, né? Porque logo na própria falta que Brock cometeu, foi uma falta ali da intermediária, e o Bahia cobrou assim com uma displicência absurda. Eu não lembro agora se foi Daniel ou Mugni, eu lembro que estavam os dois assim, preparados para cobrar a falta. Os zagueiros até foram para a área. E o Bahia meio que entregou a bola saiu pela linha de fundo, o Bahia praticamente devolveu a bola para o Cruzeiro. Foi uma falta bem displicente. E aí, no próprio tiro de meta, já começa a jogada do gol ali, né? Gol que começa do tiro de meta. Tem um chute forte, não lembro exatamente quem foi o jogador agora do Cruzeiro que chutou. Danilo Fernandes espalmou. E aí, Stênio estava lá, pegou o rebote. O chute foi de Bruno Rodrigues, estava aqui olhando a anotação aqui agora. E Stênio pegou o rebote, acabou fazendo 1-0 e apagando um pouquinho essa gotinha de esperança que surgiu no torcedor do Bahia já no momento daquela expulsão, né? A partir daí, Henderson fez algumas substituições, colocou praticamente todas as opções de jogadores ofensivos que ele tinha. Houve um momento que o Bahia tinha 5 atacantes em campo, tirou os laterais, que até fizeram a partida questionável hoje. Mas a gente vai falar mais tarde dos destaques negativos e positivos. E a partir daí o Bahia foi meio que na tora, né? Tentar alguma coisa, tentar arrancar um empate, se desse tempo, alguma virada com um jogador a mais. E as oportunidades até apareceram. O Bahia criou algumas chances de gol e aí começou a aparecer ainda mais a figura de
de Rafael Cabral, né? Primeiro, numa bola que Rezende chutou, e aí ela meio que sobrou para Davó ali. Ele finaliza e Rafael faz uma defesaça. Depois, Rodaiga, que até entrou melhor hoje, a gente criticou ele pra caramba nos últimos jogos. Rodaiga, velho. Foi ele que eu tava tentando lembrar. Que foi uma que bateu no travessão, né? Foi a dele ou foi o Luiz Otávio? Teve essa também do travessão, mas eu não tinha nem chegado nessa ainda. Tava falando. Desculpa. Que ele recuperou. Não, tranquilo. Mas teve uma que ele recuperou a bola, assim, tipo, o Cruzeiro errou a saída de bola. Ele recuperou e a Rafael saiu em cima dele, assim, no pé, e conseguiu evitar até a finalização, assim, a bola acabou saindo pela linha de fundo. E aí, nos acréscimos, aqui vieram as duas grandes chances do Bahia, né? Primeiro, essa de Rodaiga. No caso, não foi nem Rafael, foi a trave que salvou um chutaço, mas que acabou lá no travessão. E depois, já aos 51, praticamente o último lance do jogo, no escanteio, a cabeçada de Luiz Otávio, e aí foi uma defesaça realmente que coroou a partida do goleiro do Cruzeiro. Então foi mais ou menos isso, em termos de jogo, e o torcedor do Bahia acabou saindo frustrado, principalmente por conta do não aproveitamento, né, da expulsão, vamos dizer assim. Meu amigo, complicado mesmo. Lula, passo agora a bola para você, meu amigo. Lembrando aqui que tem a galera já falando com a gente, tem um outro Fábio Jaziel, ele disse que é torcedor do Vozão, está falando de Brasília, já deixou o like dele, que é o certo. E tem Guilherme Nobre falando aqui também, olha, o tema é Série B, mas simplesmente asa gigante na Série D, que máquina, o único nordestino que venceu hoje, ó só. Tudo bem. Estamos calma aqui, que o Bahia de Feira joga amanhã. Mas hoje não tem mais como ganhar, né? O nordestino. Então, Bahia de Feira pode ainda representar a galera amanhã. Mas, então, Lula, sua análise, e comentando assim, basicamente, até da própria escalação, né, de Henderson, passando também pelas substituições aí que Pedro já pontuou, mas alguma coisa te chamou assim a atenção da equipe em relação a, como é que eu posso falar, gana mesmo dentro de campo, tirando um pouco assim a parte do esquema tático que acho que está se desenhando para ser uma constante, né? Os três zagueiros, o momento de Rodaiga que ainda está mais para banco do que para titularidade, embora já tenha entrado, como o Pedro pontuou aqui, entrou melhor hoje, eu concordo, mas acho que o recado ainda está sendo passado. Você vê esse Bahia em campo mais estruturado, assim, com mais vontade de ganhar mesmo, porque muitas vezes aquela fase meio melancólica do Bahia, assim, de jogar um pouco burocrática, do ano passado, principalmente, do início desse ano, às vezes eu ainda vi um lampejo. No jogo de hoje eu já achei um pouco diferente, embora o Bahia não tenha conseguido todas as chances, né, que teve, não conseguiu converter em gol. Mas eu já vejo alguma coisinha não sei, diferente. Posso estar enganada, posso estar inventando coisa, não sei, mas eu acho que alguma coisa de diferente já paira aí no Bahia, ou você não vê nada disso? Coisa da minha cabeça. Assim, do ponto de vista anímico, eu não vejo grande diferença, não. Apesar de eu ter visto, inclusive num jogo já com Henderson, que foi o jogo do Vila Nova, eu vi um Bahia animicamente abaixo naquele jogo, né? Um Bahia que achou que ia ganhar a qualquer momento do Vila Nova. Mas, em regra, na Série B, analisando de uma forma geral, eu acho que o Bahia tem se dedicado bastante na Série B. O que tem faltado ao Bahia na Série B mesmo é futebol, né? É bola jogada. Mas, animicamente, eu vejo um time que se entrega bastante. E como símbolo disso, talvez a gente tenha visto Bahia 2, Criciúma 1 na Fonte Nova, que o Bahia venceu com um jogador a menos, diga-se de passagem. Hoje, eu acho que não tinha muito como ser diferente, tá? Quando você enfrenta um clube da grandeza do Cruzeiro
na casa dele, com o estádio lotado, é o líder, sabe? Eu acho que não tem como ser diferente. Acho que qualquer atleta se motiva em um contexto desse, né? E o Bahia estava motivado. Mas, infelizmente, o Bahia não esteve concentrado o jogo todo, tá? O Bahia deu alguns vacilos e nesses vacilos o Bahia perdeu o jogo hoje, né? O Cruzeiro teve muita dificuldade de penetrar a área do Bahia, muita dificuldade. Mas quando teve, foi porque a defesa dormiu de alguma forma. Logo no início do jogo, talvez tenha sido a primeira chance do Cruzeiro na partida, a bola foi lançada em profundidade para Edu, e ele estava sozinho, saiu na cara do gol e chutou em cima de Danilo Fernandes. A bola foi em cima de Danilo, e ele saiu sozinho porque Matheus Bahia, na esquerda, estava dando condição. A defesa toda saiu e Matheus Bahia ficou. Né? Isso é falta de concentração. São coisas que não podem ocorrer em um jogo desse nível. Sabe? Isso, em regra, é fatal. Em regra, essas coisas são fatais. Tá? Porque Lula, o artilheiro do Cruzeiro saiu na cara do gol e, por sorte nossa, ele chutou em cima de Danilo. Naquele momento, né? Foi sorte. Que Uhum. deu certo, né? Mas Pedro, tinha alguma coisa para pontuar? Não, eu tava desesperado para falar de Matheus Bahia aqui nesse lance, que tipo, a saga acabou completando. Perfeito, pronto, Lula, era isso. É isso. Então o Bahia deu alguns vacilos. Mas enquanto o Bahia esteve concentrado, focado na sua marcação, o Cruzeiro teve muita dificuldade em penetrar a área. E aí, como o Pedro disse, a saída que o Cruzeiro achou foi o chute de fora. Né? Então, as principais chances do Cruzeiro durante todo o primeiro tempo foram chutes de fora da área. E eu diria que quem mais levou perigo foi Bruno Rodrigues, tá? Ele que no segundo tempo finalizou para a defesa de Danilo, quando Danilo deu rebote para o gol do Cruzeiro, também foi um chute da entrada da área de Bruno, né, que estreou hoje pelo Cruzeiro. Ele é ex-jogador do São Paulo e o Cruzeiro se reforçou agora na janela. E o Bahia, no primeiro tempo, apesar de o Cruzeiro ter tido bastante volume, chutou mais a gol. Mais uma vez, como o Pedro disse, o Bahia teve as melhores chances. E teve as melhores chances porque o Bahia se preparou para isso. Tá? Não foram acidentais. O Bahia foi para marcar e sair em velocidade na hora certa, no momento certo. E o Bahia, em um desses lances construiu uma boa jogada em que Davó saiu na cara, ou Raí saiu na cara de Rafael Cabral, e Rafael Cabral fechou bem. Talvez se Raí não tivesse tentado achar o canto, se ele tivesse tentado dar um tapinha por cima, ele tivesse feito o gol. Mas é um espaço de tempo muito pequeno para você perceber isso, tomar decisão, e aí é muito mérito de como Rafael Cabral se posicionou para fazer a defesa. E a outra chance também que Pedro citou foi uma boa jogada de Davó pela direita. Ele ganhou na velocidade. Um jogador do Cruzeiro chegou a escorregar, a tropeçar, e aí ele conseguiu levar ao fundo e cruzar para trás. E Raí cabeceou para a defesa também de Rafael Cabral. E o primeiro tempo dava esperança, apesar do Cruzeiro ter tido mais volume, de ter finalizado mais, mas, repito, a maioria das vezes de fora da área, dava a esperança de que o Bahia voltasse para o segundo tempo mais atento e mais eficiente, que quando saísse na cara do gol, conseguisse marcar. Né? Só que o Bahia voltou para o segundo tempo um pouco pior do que estava no primeiro. Tá? O Bahia parou de finalizar, o Bahia parou de subir, porque o Bahia subia, tá? Por mais que o Bahia estivesse com a proposta de marcar primeiro para depois sair, o Bahia ensaiou em alguns momentos marcar a saída de bola. O Bahia tentou sair mais vezes. No segundo tempo, o Bahia teve um pouco mais de precaução, eu diria assim. Não avaliou como se o Cruzeiro tivesse abafado o Bahia, não
não vejo dessa forma, não. Eu acho que o Bahia mesmo abdicou um pouquinho do jogo no início do segundo tempo. Só que, curiosamente, e aí Henderson fez a mudança, né? Tirou o Raí, colocou Copete, que era uma mudança que eu já torcia para que acontecesse, apesar das principais chances do Bahia no primeiro tempo terem sido de Raí. Eu já estava na expectativa de que Raí pudesse sair para dar lugar a Copete. E aí, numa primeira saída do Bahia para um contra-ataque no segundo tempo, aos 18 minutos, Copete foi acionado, ele estava de costas para o marcador, ele deu um tapinha para frente, girou para sair, e o marcador fez a falta. Era o último homem, era numa posição central do campo, né? Ele ia sair sozinho em direção ao gol, e o árbitro corretamente expulsou Eduardo Brock do Cruzeiro. E aí, nesse momento, apesar da torcida do Bahia ter essa crença, né, de que o Bahia joga pior quando tem um jogador a mais, eu não me apego muito nisso, não. Eu acho que é mais superstição do que qualquer outra coisa. Eu acho que tem muito mais sentido você, com um jogador a mais, conseguir construir um resultado do que 11 contra 11 ou com um jogador a menos. Mas isso, curiosamente, fez o Bahia relaxar na marcação. Tá? O Bahia, não só na marcação, tá? Pedro citou uma coisa que eu não lembrava, mas realmente na falta o Bahia desperdiçou a falta. Tava Daniel e Mugni para a cobrança, e a câmera focou neles, eles estavam até conversando sobre como iria cobrar e tal, e a falta foi cobrada por Mugni. Se eu não me engano, o Daniel deu até uma roladinha e Mugni levantou na área, e a bola foi muito alta e acabou saindo pela linha de fundo. E isso já demonstrou assim uma certa, talvez um certo relapso do Bahia, sabe? Um relaxamento do Bahia, que é algo que não pode acontecer mesmo com um jogador a mais, tá? Se você tem um jogador a mais, o que você precisa pensar preciso aproveitar essa oportunidade, essa janela que o jogo está oferecendo para construir o placar. Então, eu preciso me dedicar ainda mais. E não foi isso que aconteceu no tiro de meta, e aí também mérito de Rafael Cabral, tá? Ele cobrou em velocidade, acertou o lançamento e basicamente deixou o Cruzeiro em condições de construir uma finalização rápida, né? Houve uma primeira finalização, a bola foi rebatida pela zaga, a bola sobrou para Bruno Rodrigues, ele chutou, Danilo Fernandes rebateu para frente, e o Bahia acabou tomando o gol aos 19, 20 minutos, 21 minutos do segundo tempo. Eu vi muita gente criticando Danilo, eu não vou defender, mas também não me sinto à vontade para criticar pela forma que o chute foi, tá? Muitas vezes o goleiro não consegue direcionar, tá? Ele apenas tenta chegar na bola. E eu acho que talvez tenha sido essa a questão, o fato específico desse lance. Eu acho que Danilo, ele se esforçou para chegar na bola e bater na bola, impedir que a bola chegasse ao gol. Mas, infelizmente, a bola foi para frente e um jogador do Cruzeiro em posição legal dominou a bola e fez o gol. Lu, isso fala também um pouco sobre o posicionamento da defesa do Bahia, né? De certa forma, muito lento, Ju, muito lento. Porque o Bahia estava no campo de ataque, tá? O Bahia estava era uma cobrança de falta, o Bahia estava no campo de ataque. E na hora de retornar, o Bahia foi lento, o Bahia foi devagar. E isso, assim, mesmo tendo 5 defensores, uma linha de 5 atrás, tá? Você precisa ter cuidado em posicionamento, tá? Você não pode subir e voltar devagar. Não existe isso
no futebol de hoje, tá? E o Bahia voltou muito lento, e Rafael Cabral foi esperto nisso, né? Se aproveitou disso para cobrar o tiro de meta mais rápido e encontrar a defesa mal posicionada, né? Foi isso que aconteceu no lance do gol. E após esse gol, o Bahia não conseguiu imediatamente abafar o Cruzeiro, tá? O Bahia teve o primeiro escanteio no jogo aos 30 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro escanteio do Bahia. E foram até 2 seguidos, assim, um aos 30, outro aos 31. Né? Mas o primeiro foi aos 30 do segundo tempo. E foi nesse momento que o Bahia conseguiu começar a apertar o Cruzeiro, tá? Não foi imediatamente após o gol. O Bahia começou a apertar o Cruzeiro a partir dos 30 minutos do segundo tempo e a construir chances. Mas, infelizmente, o Bahia encontrou o Rafael Cabral em uma tarde espetacular. Provavelmente o melhor jogador em campo do time vencedor. Eu acho que tranquilamente até. Por mais que eu tenha gostado da partida de Bruno Rodrigues, eu acho que Rafael Cabral foi fundamental, decisivo, para que o Cruzeiro vencesse hoje, muito mais decisivo do que Bruno Rodrigues. E não vou nem numerar as chances aqui, porque Pedro já citou, mas eu queria reforçar que eu achei que Rodallega entrou bem, tá? Ele entrou melhor. E o lance da trave nem me disse tanto sobre isso, tá? Mas o lance em que ele roubou a bola do defensor do Cruzeiro, né? E quase saiu com a bola dominada na cara do gol, e aí Rafael Cabral chegou antes, né? Esse lance diz mais para mim do que a bola na trave, né? Foi um Rodallega atento, disposto, né? E que venceu um lance de dividida, né? Isso é muito importante porque isso não estava acontecendo. Ele estava perdendo todas, né? E hoje ele conseguiu entrar e ajudar o Bahia de uma certa forma. Eu acho que as mudanças de Anderson após o gol que o Bahia levou foram mudanças um pouco atabalhoadas, eu acho, né? Claro, ele quis botar o time para frente, isso era fundamental mesmo. Se você coloca mais jogadores de frente, você ocupa melhor a defesa do adversário. E naquele momento que o Cruzeiro baixou suas linhas completamente, era muito interessante ter muitos jogadores do Bahia no campo de ataque. Mas eu achei que no momento que ele pegou Copete e colocou de lateral esquerdo, ele perdeu um atleta que tinha entrado bem. Tá? Ele sacrificou Copete na lateral esquerda. Né? Ele colocou na lateral direita Gabriel Xavier. Né? Porque ele tirou André e botou Igor Torres para ficar de ponta direita. Né? E aí puxou Gabriel Xavier para a lateral direita. E essas mudanças desorganizaram o Bahia, tá? Quando o Bahia conseguiu pressionar o Cruzeiro, foi mais no abafa, porque o Cruzeiro chamou mesmo, né? Baixou as linhas, chamou o Bahia para frente, mais no abafa do que na organização. O Bahia não conseguiu articular jogadas por dentro, né? O Bahia foi levantando bola na área e tentando finalizações de cabeça e ganhando escanteio. E a bola de Rodallega, que foi no travessão, foi um levantamento que a bola foi ajeitada para trás e ele chutou. Né? Então não foi o Bahia organizado que foi no primeiro tempo, mesmo com pouca posse de bola no primeiro tempo, mesmo com poucos chutes a gols. Foram jogadas criadas, pensadas de um time organizado. No segundo tempo, as nossas chances criadas foram no abafa. Talvez se ele tivesse apostado, Anderson, e aí é um talvez, tá? Não é garantia de nada. Mas talvez se ele tivesse continuado a aposta na organização, né?
talvez o Bahia pudesse construir melhores chances mais claras, chances que criassem mais dificuldade para Rafael Cabral, tá? E isso não aconteceu. Eu fico pensando assim, no todo, eu vi um Bahia que evoluiu em relação a Guto, tá? No jogo de hoje eu vi um Bahia melhor, mas eu fico muito preocupado, na verdade, porque já existe uma sequência de jogos em que o resultado não vem. Se você olha isolado, né, o Bahia perdeu para o Cruzeiro. Normal, faz parte. Né? O Bahia perdeu para o Cruzeiro em Minas. É do jogo. Estava na conta. Tá? Mas quando você amplia o espectro de observação, você fica preocupado. Né? Porque, se eu não me engano, foram 6 pontos. Né? Um triunfo, 3 empates, né? E uma derrota. Os últimos 5 jogos do Bahia na Série B, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. E 6 pontos em 5 jogos. 6 pontos em 5 jogos. Isso é pouco para quem está brigando pelo acesso. O que mantém o Bahia no G4 hoje é a gordura que o clube criou até a reta final do primeiro turno. Né? E é uma gordura que o Bahia está perdendo. Pouco a pouco está perdendo. Hoje a distância já é de 5 pontos, não é mais 6, tá? Porque o Londrina ganhou do Náutico e o Londrina ficou a 5 pontos. O Bahia está em quarto, não está mais em terceiro. O Bahia hoje é quarto, já é o time mais visado. Talvez já fosse antes, tá? Porque o quarto era o Grêmio e a galera não considera muito o Grêmio. Agora já é claro, o Bahia é o quarto, o Bahia é o primeiro ali, que você olha para cima e você vê o Bahia. Né? E essa distância, que hoje é de 5, pode ser de 3, caso a Tombense ganhe do Operário.